Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, garanto pra você que vai valer a pena. No vídeo de hoje a gente vai revisar nossos três times: time principal, time bons e baratos e time de valorização para a 19ª rodada, última rodada do turno. Simbora lá ver como é que ficaram as escalações então? Recadinho rápido para quem gosta de jogar ligas apostadas, tá? Ligas de tiro curto, tá? Cartoladacerta.com.br. Você vai lá, faz a sua inscrição, adiciona seus times, certo? É R$5 por rodada a aposta. Aqui vocês podem ver aqui, ó, para a 19ª rodada já tem 86 participantes, certo? A premiação até agora é R$215 pro primeiro, R$86 pro segundo, né? R$43 pro terceiro e assim por diante, certo? Isso é porque ainda não fechou o mercado. Até o fechamento do mercado deve aumentar aqui e aumentar também, né, as premiações. Então você que gosta de apostar aí, ligas de tiro curto, brincar aí, né, casar um dinheirinho, cartoladacerta.com.br, tá? Tem na descrição também do vídeo o link, é só clicar aí lá, se inscrever, o Rony e a sua equipe lá vai lhe atender muito bem. Pessoal, esse foi então o nosso time do início da semana, né, nosso time principal escalado. O Jeromel saiu dos prováveis, ele era dúvida por causa daquela contusão, mas verificaram que ele vai ficar umas 3 semanas fora. Vamos tirar o Jeromel, certo? E no lugar do Jeromel, vamos escalar outro zagueiro do Grêmio. Quem quiser pode ir com o Kahneman, tá? Mas eu nesse momento não vou escolher o Kahneman e vou dar as razões. O Kahneman é um grande ladrão de bola, foi o melhor zagueiro do Cartola ano passado, aliás, o melhor jogador ano passado do Cartola, certo? Mas eu vou escalar o David Braz, tá? David Braz já tem um gol na competição, não rouba muita bola, não rouba muita bola, mas o confronto com o Goiás favorece, por isso que eu tava indo com o Jeromel, então eu vou substituir pelo David Braz. Por quê? Se a gente vier aqui ó, em pontuações médias cedidas para zagueiros, nas últimas 3 rodadas, percebam que o time que mais cedeu pontuação para zagueiro é o Goiás, certo? Então, por essas razões aqui, eu estou optando, tá? Substituir o Jeromel por outro zagueiro do Grêmio, tá? E se a gente vier aqui verificar, nesse momento eu vou optar 2 motivos pelo David Braz. Primeiro, porque ele não está entre os mais escalados, tá? O Kahneman já está aparecendo entre os mais escalados. E segundo, porque a média do David Braz em casa é melhor nesse momento do que a do Kahneman. Percebam, ó, o Kahneman está com uma média de 1.71 jogando em casa. Pontuações muito baixas, tá? Enquanto que o David Braz está com uma média de 4.2. Tudo bem que ele fez um gol aqui, por isso que aumentou a média dele, tá? Mas eu vou optar em fugir dos mais escalados, pelo menos aí com o David Braz, tá? Porque o restante do time aqui praticamente está entre os mais escalados. Então pelo menos eu tenho que ter aí um jogador ou outro diferencial, certo? Aqui no ataque eu ia, por esse motivo diferencial, eu ia manter o Brian Romero, porque realmente favorece o confronto contra o Avaí, favorece dentro da Arena da Baixada, mesmo sendo um time alternativo, um time misto, né, um time reserva do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético deve vencer e vencer bem esse jogo, mas aqui eu vou substituir, vou botar, tá entre os mais escalados, vou botar outro jogador, vou botar o Gilberto, tá? Porque o Gilberto já tem 9 gols na competição, 2 assistências, tá? Em 14 jogos, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, certo? E eu vou explicar aqui por quê. Se a gente vier aqui em estatísticas, as pontuações médias cedidas para atacantes nas últimas 3 rodadas, e ontem que eu fui ver isso assim, foi analisar com mais calma, o Fortaleza vem cedendo muitos pontos para atacantes adversários, tá? 7 pontos em média. Então você não tem como deixar de fora, né, um dos artilheiros da competição. Sendo Fortaleza o time que mais cede pontos para atacantes jogando fora de casa, tá? Então com isso a gente vai fechar a nossa escalação. No mais eu vou manter a mesma escalação do vídeo do início da semana, certo? A gente vai com o Cássio no gol. Inclusive eu vou até mostrar rapidamente aqui, já que são 3 times, né? Eu vou com o Cássio no gol porque defesas difíceis, tá? Nas últimas 3 rodadas, o Fluminense, tá? Jogando em casa. Claro que lá vai ser campo neutro, eu sei disso. Mas o ataque do Fluminense é um ataque bom, um ataque que finaliza bastante e exige muito dos seus adversários. O Fluminense é o time que mais cede defesas difíceis, tá? Contra seus times quando joga em casa. Como o manda é do Fluminense, tudo bem, lá é o Mané Garrincha, campo neutro, eu sei disso, eu sei. Mas eu tô apostando aí que o Cássio vai ser bem exigido, tá? E não só defesas difíceis não, tá, gente? Porque na média geral aqui, ó, pontuações médias cedidas para goleiros nas últimas 3 rodadas, tá? O Fluminense é o time que mais está cedendo pontos para goleiros adversários. Então eu tô apostando nisso, por isso que eu vou manter o Cássio, certo? Aqui na nossa dupla de zaga, como eu falei, eu vou com o David Braz no lugar de Jeromel e vou manter o Pedro Henrique, né? Porque o Pedro Henrique vem mantendo uma regularidade muito boa, certo? Negativou na última rodada contra o Santos, negativou, mas todo o time do
do Atlético Paranaense praticamente negativou, mesmo empatando contra o Santos, porque fizeram muitas faltas, ganharam muitos cartões, a todo custo tentaram segurar o Santos e conseguiram, né? Empatar o jogo. Então, mas o Pedro Henrique é um bom zagueiro, né? Já tem 10 roubadas de bola na competição, não é um grande ladrão de bola, né? Mas tem 6 jogos sem sofrer gols. Se a gente for olhar aqui rapidamente aqui, ó, atletas, né? Zagueiros. Isso aqui é o Olheiro FC, tá, gente? Quem quiser maiores informações é só entrar em olheirofc.com.br. Na descrição do vídeo também tem um link, tá? É só entrar em contato lá com o pessoal. Certo? Pedro Henrique, para essa rodada, é um dos zagueiros mais bem ranqueados. Na verdade, é o mais bem ranqueado. Tem uma média de 6,53 dentro de casa, certo? Pode ver, ele mantém uma boa média, certo? Uma regularidade, tá? E o Avaí cede em média 4,54 pontos para zagueiros adversários, tá? Então, por esse motivo, vou manter o Pedro Henrique, certo? Para as nossas laterais, vou manter o Reinaldo, tá? Vem fazendo um excelente campeonato brasileiro, certo? É um dos melhores laterais do Cartola, tem 3 gols, 1 assistência na competição. O confronto contra o CSA favorece, mesmo porque se a gente vier aqui, ó, médias, laterais esquerdas nas últimas 3 rodadas, o time que mais cedeu pontos foi o Avaí. Adriano do Atlético Paranaense é uma boa, mas o segundo time que mais cedeu pontos foi o CSA. Então o Reinaldo é uma excelente, mesmo porque anda conquistando muitos pontos. O time que mais conquistou pontos na lateral esquerda, jogando em casa nos últimos 3 jogos, foi o Reinaldo, tá? Foi o São Paulo. Então vou manter o Reinaldo na lateral. Na outra lateral vou manter o Dani Alves, tá? Pela liberdade que ele tem de chegar à frente, né? A chance de assistência e gol, e tem o bônus do SG. Sem contar aí que pode ser que o São Paulo, que o Cuca troque, mude um pouco o esquema tático, jogue com 3 zagueiros e use o Reinaldo e o Dani Alves como alas, bem abertos e avançados. Isso realmente ia beneficiar muito, né, quem escalasse os laterais do São Paulo, tá? Mesmo porque para a rodada aí realmente é o Reinaldo ou o Dani Alves, tem o lateral esquerdo do Atlético Paranaense, o Adriano, e quem sabe aí os laterais do Palmeiras. Eu acredito que são as melhores opções para a rodada, né? Não dá para fugir muito disso, e talvez o Galhardo ali do Grêmio se jogar, certo? Então, mas a gente vamos manter o Reinaldo e o Dani Alves. No nosso meio de campo aqui a gente tá indo com 2 meio de campistas artilheiros, né? Que é o Thiago Galhardo, né, que vem muito bem na competição, já tem 8 gols e 1 assistência, certo? E o Arrascaeta, que com certeza não dá para deixar fora do seu time nessa rodada. Aliás, ele anda jogando muito, tá com 8 gols, 7 assistências na competição, 16 roubadas de bola. É um jogador muito completo para Cartola. Se a gente vier aqui nos atletas aqui, por exemplo, pessoal, porque o que você quer no meio campista? É que ele faça gol e dê assistência, né? Pode pensar em roubada de bola? Pode, mas qual é o score que mais dá pontuação no Cartola? Gols, né? 8 pontos. E assistência que é 5, então você procura isso no meio de campo, certo? Se a gente vier aqui, ó, meio campistas, tá? E botar para filtrar por gols, pode perceber, ó, o Thiago Galhardo e o Arrascaeta estão liderando. São os 2 meio campistas com 8 gols cada um, né? O Galhardo só com uma assistência e o Arrascaeta com 7, né? Mesmo porque o Galhardo joga mais infiltrado, né? Dentro do jogo do Ceará, ele é praticamente um segundo atacante, né? Por isso que anda fazendo muito gol e não dá tanta assistência. Já o Arrascaeta joga um pouco mais recuado, arma mais a jogada, mas se apresenta muito bem na área adversária, por isso que tá fazendo muito gol, tá? Então a gente vai com os dois, né? Porque realmente a gente procura as maiores pontuações para meio de campo. E o Jean-Pierre, eu vou com o Jean-Pierre porque, primeiro, porque eu tô indo com o Everton Cebolinha, quero fazer uma dobradinha, né? Eu gosto muito de fazer isso, porque existe a possibilidade real de gol e assistência, tá? E também porque o Goiás anda cedendo muitos pontos para meio campista. Se a gente vier aqui, ó, pontuações médias cedidas para meio campista nas últimas 3 rodadas, o Goiás é o time que mais cedeu pontos para meio campista, né? Na média, nas últimas 3 rodadas. Então isso justifica a escalação do Jean-Pierre. Sem contar que o Jean-Pierre é um excelente jogador, tá? Já tem 2 gols na competição, 2 assistências. É o jogador da bola parada do Grêmio, cobrador oficial de pênalti, tá? Um jogador que chuta de média a longa distância. Eu acredito que a rodada é propícia para escalar ele, porque o confronto contra o Goiás favorece, tá? No ataque eu vou com o Everton, certo? O Everton Cebolinha, inclusive é o nosso capitão, e vou explicar o porquê. Porque se você verificar aqui as pontuações do Everton, tá? Vocês podem olhar todas as rodadas. As pontuações que ele foi mal, ou negativou, ou teve pontuações baixas, foi quando ele começou no banco. O Renato vinha poupando muito em virtude de jogos da Libertadores, Copa do Brasil, e colocava ele quando precisava. Mas quando o Everton saiu jogando, tá? Se vocês verificar toda vez que o Everton sai jogando, ele faz mais de 10 pontos, tá, gente? Podem dar uma olhadinha aí, de certeza, certo? O outro jogador, já falei, o Gilberto. Fortaleza tá cedendo muitos pontos para atacantes adversários, certo? Gilberto é o vice-artilheiro da competição, então tô indo com o Gilberto. É um clássico, não que o Brian Romero, que estava antes, não é uma boa. É uma boa, pessoal, tá? Mas eu optei, analisei bastante e
achei assim, acredito que não dá para deixar o Gilberto de fora nessa, o prejuízo pode ser muito grande, tá? E na frente, é claro, eu tô indo com o Gabigol, né? Já tem 15 gols na competição, em 14 jogos, ou seja, é mais de um gol por partida. Quem quiser dobrar aí com o Bruno Henrique, quem sabe, né? E Gabigol também tá valendo, tá? E o Renato Gaúcho, como eu já expliquei anteriormente, né? Tô indo com 3 jogadores do Grêmio, certo? Então, se o Renato conseguir, o Grêmio conseguir manter o SG contra o Goiás e ganhar bem o jogo, tem tudo aí pro Renato pontuar bem na média dos seus atletas. Pessoal, então ficou assim nosso time principal revisado, né? Fizemos uma alteração por necessidade, né? E a outra por opção. Né? Como eu falei de capitão, vou manter o Everton, né? Porque o confronto contra o Goiás favorece, né? E o Everton tem média superior a 10 pontos quando joga o jogo todo, quando sai jogando, né? É claro que para capitão aqui, gente, tem outras excelentes opções. Tá muito bom essa rodada para capitão. Tem o Gabigol, né, que vem fazendo gol toda a rodada. Tem o Arrascaeta, que tem uma média sensacional jogando dentro de casa. Tem o Galhardo, que anda fazendo muito gol pelo Ceará, certo? O próprio Gilberto, dá para dar uma arriscada nele, né? Anda fazendo muito gol também, né? E o Fortaleza cedendo muitos pontos para atacantes adversários. Os dois laterais do São Paulo também, se o São Paulo manter o SG, os dois têm tudo para ir bem também, são boas opções para capitão. Enfim, essa rodada tá boa para capitão, mas a gente vai manter o Cebolinha, certo? Custando 166,12 cartoletas. Esse é o nosso time principal para a 19ª rodada, última rodada do turno. Gente, não dá para falar sobre todos os jogadores, aqui a revisão é de 3 times, tá? Quem quiser saber mais opções por posição, né, com dados, estatísticas, enfim, é só dar uma olhadinha aqui no card, aqui em cima, que vai ter um cardzinho aqui do vídeo do time principal do início da semana. É só ir lá e dar uma olhadinha lá, a gente consegue falar mais sobre os atletas, né, dar 2, 3, 4, 5 opções de posição. Aqui nesse vídeo de revisão não dá, tá? A gente tem que ser mais rápido, porque são 3 times para ser revisado. Pessoal, vamos então agora para o nosso time de bons e baratos, né? 3 times para ser revisado, é muita coisa, tem que ser rápido, o vídeo não ficar muito longo. Como a gente pode perceber aí, já tem 2 dúvidas, né? Tá, tem o Xará como dúvida e tem o Raniel como dúvida. Não que os dois não sejam boas opções, como bons e baratos, né? Jogadores até 10 cartoletas, né? Para rodada, como bons e baratos está valendo, né? O confronto contra o CSA favorece, né? E assim como o Xará dentro de casa costuma pontuar bem, né? É um jogador muito participativo, finaliza bastante, rouba algumas bolas, né? Então são 2 boas opções para bons e baratos. Mas a gente não vai esperar essa dúvida aí e vamos já fazer as substituições, certo? Pro lugar deles, eu vou escolher, vamos botar aqui, ó. Vamos botar o filtro aqui, certo? Já que é time de bons e baratos. Filtrar até 12 cartoletas no máximo aí. Tá pela média, certo? João Pedro talvez seria uma boa opção, realmente vem mantendo uma certa regularidade, já tem 4 gols na competição, uma assistência, mas como eu tô indo com o Cássio no time principal, não quero escalar o João Pedro para não ficar torcendo ao contrário, né? Tem o Antony, uma boa opção também, o Antony sempre é um jogador muito regular, não é de fazer muito gol, só tem 1 gol na competição e 2 assistências em 2 jogos, mas assim como o João Pedro é um jogador bem participativo, driblador, sofre bastante faltas, rouba algumas bolas, tá? São 2 boas opções. Mas tem aqui um jogador que eu vou escalar justamente por causa do confronto, tá? Vai ser o Lucas. Quem lembra do Lucas? Desculpa, pessoal. No tempo da Ponte Preta sabe que é um excelente jogador para cartola. Pontua muito bem. Por quê? Porque ele finaliza bastante aqui, ó. 14 finalizações em 8 jogos. É quase 2 por partida, certo? Ainda não fez gol, não deu assistência. De repente, contra o Fortaleza, pode ser uma grande chance. Porque, como eu já mostrei anteriormente, Fortaleza é o time que mais cede pontos, em média, para atacantes adversários. Vamos dar uma olhadinha em finalizações aqui, só para matar nossa curiosidade. Finalizações para atacante nas últimas 3 rodadas. Realmente, o Fortaleza tá ali na média ali, vamos dizer. É o 5º time que mais cede finalizações para atacantes adversários. Pode ser que dê certo, né? Mas como é um time alternativo de bons e baratos, eu vou apostar no Lucas, já que eu tô apostando aí no Gilberto no time principal, né? Então eu tô colocando o Lucas aqui porque eu acredito que de repente o Bahia tem tudo para fazer uma grande partida aí e vencer o Fortaleza, né? Que o Fortaleza anda cedendo muitos pontos para atacantes adversários, certo? Eu vou com o Leandro Carvalho, certo? Vou com o Leandro Carvalho. Vou confirmar aqui a nossa escalação. Tá? Vou com o Leandro Carvalho porque eu tô indo já com Galhardo no time principal, né? E porque também aqui, ó, médias, pontuações médias cedidas para atacantes adversários nas últimas 3 rodadas, tá? Como eu falei anteriormente, o Botafogo é o 3º time que mais cede aí. Não sofre muitos gols, é verdade, mas quem sabe pode dar certo, tá? Aqui na frente eu vou mudar. Vou tirar o Vitinho, certo? E vou botar o Brian Romero, porque eu tirei o Brian do time principal. Então eu tô colocando agora o Vitinho aqui no nosso time de bons e baratos. No mais, a gente vai manter o mesmo time, certo? Vamos manter o mesmo time. Vamos continuar com o Diego Alves, né? Porque vai enfrentar a equipe do Flamengo, vai enfrentar a equipe do Santos, que é muito ofensiva, tá? É uma equipe que finaliza muito a gol e com isso
deve ser bem exigido aí o Diego Alves, certo? Vamos com o Thiago Galhardo, como eu já tinha explicado no começo da semana no vídeo inicial, né? Ele é um jogador que está dividindo ali a responsabilidade da cobrança de pênaltis com o Jean-Pierre. Tem um confronto muito, mas muito favorável mesmo contra o Goiás, certo? É um jogador que já tem 2 assistências e 1 gol na competição, se apresenta bem na frente, é um lateral bem participativo, então tem tudo aí para ir bem, tá? O Adriano eu já falei, o Avaí é o time que mais cede pontos para laterais esquerdos nos últimos 3 jogos, né, jogando fora de casa. O Hever, por sua regularidade, inclusive, pessoal, se a gente for olhar aqui, ó, estatísticas, tá? Média básica. Média básica o que é? É sem assistência, sem gols e sem saldo de gols, tá? Em casa, certo? O segundo zagueiro com a melhor média básica dentro de casa é o Hever, tá? O Hever é uma excelente opção. Porque mesmo que o Inter faça um gol, o Hever pode pontuar bem. Sem contar também, tá? Que o Hever, se eu não me engano, é o segundo em roubada de bola. Se a gente vier aqui, ó, zagueiros e botar roubada de bola, ó, o primeiro é o Lucas Veríssimo, o segundo zagueiro é o Hever, tá? Claro, os que estão prováveis para jogar. Com certeza o Cuesta deve ter mais, enfim, mas os que estão prováveis, tá? O Juninho, pela regularidade, tô escalando ele, né? E pelo preço, custando apenas 6,16 cartoletas. Isso aqui é um time de bons e baratos, né? Porque queira ou não queira, o Bahia cresceu muito o sistema defensivo na competição. Já é a 4ª melhor defesa da competição, tá? Melhorou muito. Muito em virtude da chegada do Juninho, muito em virtude da boa fase do Douglas, né? Então tem tudo isso, tá? No meio de campo tô escalando o Casares, um jogador que tem um chute de média e longa distância, certo? Vai ter um confronto difícil contra a equipe reserva do Internacional, porque a equipe reserva do Inter é uma boa equipe, certo? Mas o Casares dentro de casa joga muito bem. Vamos até dar uma olhadinha aqui rapidinho aqui, ó. Partidas, tá? Atlético Paranaense, Internacional. As médias do Casares dentro de casa são muito boas, tá? O Casares tem uma média de 7,72 jogando em casa, ó. 9,3, 1,7... 8.9, 7.1, 10.9, então o Casares é uma excelente opção, tá? Matheus Vital, pelo momento que tá vivendo, né? Ele e o Pedrinho ali, realmente os 2 meninos do Corinthians estão jogando muito naquele meio de campo ali, né? Estão armando as jogadas, estão chutando de média a longa distância, estão fazendo gols, dando assistência, tá? O Matheus já tá com 1 gol e 2 assistências na competição. A gente vê aqui, ó, no confronto do Corinthians, se eu não me engano, o Matheus tá com pontuações melhor do que o Pedrinho. Corinthians e Fluminense, jogando fora de casa, tá? Mas os dois são excelentes opções. Ó, o Matheus Vital tá com uma 6.43, certo? 8.5, 4.3, vem mantendo uma certa regularidade nas últimas rodadas, tá? E o Pedrinho tem 6.02, né? Também vem bem, mas o Pedrinho assim, ó, se não fizer gol e não der assistência, já não pontua tão bem. O Matheus já tá mais participativo, tá? Nosso outro meio de campo vai ser o Alisson, certo? Tá custando 7,77 cartoletas, com um time de bom barato tá excelente, porque ele tá com um meio de campo aqui no Cartola, mas no Grêmio praticamente joga como um ponta ali, 4º homem de meio de campo ali, mas com muita liberdade para chegar ao ataque. Já tem 1 gol na competição, 3 assistências, também bate bolas paradas, escanteios, então tá valendo a pena. O Brian Romero, eu já tinha falado sobre ele, né? Tava no nosso time principal, tirei para botar o Gilberto, e acredito que o confronto contra o Avaí é favorável. O Atlético Paranaense dentro da Arena Baixada sempre é muito forte, mesmo sendo esse time reserva, tá? O Lucas, já comentei sobre ele, assim como o Leandro Carvalho também, certo? De treinador, eu vou com o Thiago Nunes, né? Porque tá custando 10,04 cartoletas. Dentre os treinadores mais acessíveis, com preço mais em conta, é o treinador talvez que tenha a maior chance aí de pontuar bem com a média de seus atletas, né? Principalmente pelo fato do Atlético Paranaense jogar muito bem dentro da Arena Baixada, o gramado sintético, todas aquelas questões, né? Se manter o SG contra o Avaí e vencer o jogo, tem tudo para pontuar bem. Ok, pessoal? De capitão, eu tô indo com o Diego, né? Porque assim, ó, no time de bons e baratos aqui eu costumo sempre dar uma arriscada, né? Porque eu acredito que o Diego tem tudo aí pra ser muito, mas muito exigido mesmo contra a equipe do Santos, né? Ou ele vai mal ou ele vai acabar mitando, tá? Porque o Santos com certeza vai atacar bastante, certo? Então, mas como é um time de bons e baratos, a intenção desse time de bons e baratos aqui não é pontuar, certo? Se pontuar bem, ótimo, gente. Eu sempre falo isso. Quem não conhece o canal, tudo bem, fica meio assustado. Mas quem já conhece o canal, já vê os vídeos, sabe como é que eu procedo aqui. O time de bons e baratos nosso não passa de 100 cartoletas, apesar que a partir do segundo turno eu vou aumentar um pouquinho esse teto aí, porque tá difícil de escalar, né? E também já estamos indo pra 20ª rodada daqui a pouco. Quem não tiver cartoletas aí, pelo menos umas 110, 120, pelo amor de Deus, né, gente? Então a gente escala com um teto máximo, né? De 100 cartoletas, os jogadores não podem passar de 10, 11 cartoletas. Isso é time de bons baratos para mim. Por quê? Porque o melhor é o time principal. O time de bons baratos é para você vir aqui, pegar um ou outro jogador e encaixar no seu time principal, certo?
Ou seja, o time de bons e baratos e o time de valorização, ele dá suporte para o seu time principal. São opções que a gente dá aqui, né? Do ponto de vista de valorização e do ponto de vista de pontuação, né? Com um preço mais acessível, tá certo? Então, custando 102,22 cartoletas, esse aí é o nosso time de bons e baratos para a 19ª rodada. Vamos lá, pessoal, para o nosso time, então, de valorização, né? Vamos dar aquela corrida aí, porque é o último time para a gente encerrar o vídeo de uma vez. Tá, o Gustavo Gomes já aparece como dúvida. Parece aí que o Mano vai optar pelo Luan e Vitor Hugo, parece, tá? Mas não vou esperar, né, essa dúvida. Assim como também não vou esperar a dúvida aí do Arthur do Bahia, certo? Vamos sacar os dois. Juninho já não tá mais entre os prováveis. Pro lugar deles, pro time de bons e baratos, a gente vai escalar. Aqui, ó, se a gente for verificar, ó, o mínimo para valorizar zagueiros, certo? Zagueiros que têm condições de pontuar bem nessa rodada, precisando de pouco para valorizar, tá? A gente tem aqui o Pedro Henrique, tá precisando de menos 0,1 para começar a valorizar, tem uma média de 6,53 em casa, certo? O confronto favorece contra o Avaí, tá? Então acho que tem tudo aí pro Pedro Henrique ir bem. Tá aqui, ó, o Pedro Henrique tá aqui, ó. E nós vamos substituir o Pedro Henrique na nossa defesa, vamos manter o Pedro Henrique e o Anderson Martins. O Anderson Martins, como vocês puderam perceber aqui, né? Ele tá logo abaixo, certo? Tá precisando de pouco também para valorizar. Pessoal, se quiser saber o quanto que cada jogador do time de valorização precisa para valorizar, certo? É só ir lá depois no cardzinho, no final desse vídeo que vai estar lá. Porque não dá para ficar falando todos os jogadores, certo? Aqui é só um vídeo de revisão, tá bom? Vamos lá para os nossos meias, certo? Para meio de campo aqui tá bem difícil, tá, gente? Para meio de campo aqui para valorização, já vou até botar ele aqui, certo? A gente vai escalar um jogador que vinha muito bem, caiu um pouco de produção, mas estava com uma média sensacional, tá? É o Gustavo Campanharo, certo? Vai jogar em casa contra a equipe do Vasco, já tem um gol e uma assistência na competição, mas o forte dele agora é roubada de bola. Ele já tá com 36 roubadas de bola em 16 jogos, certo? A gente vai escalar o Gustavo Campanharo. Vamos ver quanto é que ele precisa para valorizar aqui. Gustavo Campanharo. Tá precisando de 1,3 para começar a valorizar. E como a média dele em casa é de 3,6, ou seja, uma média superior do que ele precisa para começar a valorizar, a gente vai colocar ele, certo? Mesmo que ele vinha muito bem na competição. O Vasco não cede muitos pontos para meio-campistas adversários, tá? Mas como não tem tanta opção assim para valorização para meio-campistas essa rodada, olha, pode ver, ó, os mais desvalorizados não tem confrontos muito favoráveis, né? Ou jogam em posições que não dão tanto ponto assim. Por exemplo, o Liseiro. Liseiro poderia ser até uma boa, precisa só 0,1 para começar a valorizar, mas tem uma média muito baixa, né? 2,65, né? As pontuações do Liseiro não são tão expressivas assim, mas para valorização tá valendo. Quem quiser também pode ir até bem com o Liseiro, tá? Agora a gente vai botar o nosso último atacante, certo? Vamos botar aqui variação. Ele imitou esse meio de semana, certo? E eu vou escalar ele, é o Luiz Adriano, tá? Tá muito mal ainda no Campeonato Brasileiro, tirando o jogo contra o Fluminense agora de terça-feira que ele fez 3 gols, tá? Não anda pontuando bem, mas para um time de valorização ele tá se encaixando bem, ainda mais que o confronto aí favorece, o Palmeiras vai jogar em casa, com o Cruzeiro aí, uma crise aí já batendo a porta, instaurada nos seus vestiários, né? Não sei como é que o Cruzeiro vai se apresentar, e ainda mais que o Mano vai enfrentar seu ex-time, né? Então acredito em tudo aí, o Palmeiras ir bem. Certo? Mesmo porque isso aqui é um time de valorização. Atacantes mínimos para valorizar. Pode ver, ó, o Luiz Adriano é o quarto atacante que menos precisa pontos para começar a valorizar. Menos 0,6. Não tem uma média muito boa, 2,4, né? Porque só tem apenas um jogo. Aliás, o Luiz Adriano não vem pontuando muito bem. Cruzeiro cede em média 2,71 para atacantes adversários. É um time, para um time de valorização, desculpe, pessoal. Tá valendo a aposta aí o Luiz Adriano. Certo? Precisa de pouco para valorizar. Como vocês podem perceber aqui, gente, ó. Todos os jogadores estão muito bem desvalorizados, tá? Então eu acredito que vale a pena, certo? Quem tá precisando ainda de cartoleta, dá uma colada nesse time aqui e pega um ou outro jogador que vai valer a pena, vai valorizar. Não vou falar de um por um. Quem quiser saber o quanto que cada jogador desse que for escalado aqui precisa para valorizar, é só ir no cardzinho aqui, ó, no vídeo de início da semana. Lá eu consigo mostrar o quanto cada jogador desse precisa para valorizar. A grande maioria deles valoriza até negativando, certo, gente? Então, custando 102,64 cartoletas. Esse é nosso time de valorização, tá? Para a 19ª rodada, última rodada do turno. Tá ok, gente? Então é isso, pessoal. Os 3 times do canal revisado. Principal, bons, baratos e valorização. Tiveram algumas mudanças aí, 2, 3 mudanças, né? Por equipe, certo? Por time. Acredito que ficou muito bom, certo? Time principal com grande potencial aí para pontuar, né? O time valorização para valorizar e o bons baratos
com peças aliviáveis para você encaixar no seu time principal ali, né? Peças com valores acessíveis, né? Que tem grande chance de pontuar bem nessa rodada, tá bom? Se tiver alguma alteração daqui para frente vai ser no nosso Instagram, é só seguir a gente lá, Mané Cartola FC, tudo junto. No mais, gente, se gostou do vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, isso é muito importante pro canal. Se não é inscrito, se inscreve, garanto pra você que vai valer a pena. A gente vai junto até o final do ano, ajudando a escalar no seu Cartola. No mais, um grande beijo no coração, sorte pra todo mundo na 19ª rodada, vamos que vamos, fui!